Bem-vindos, bem-vindas, e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre algo que vai transformar a forma como vocês lidam com as suas emoções, né? Muitos de vocês me mandam perguntas aqui, caixinhas de perguntas, dúvidas sobre por que é tão difícil transformar a forma como a gente lida com as nossas emoções. Você estuda estoicismo, você conhece filosofia, você pode fazer terapia, você faz yoga, faz meditação, vai num psicólogo, mas nada disso gera uma transformação real, efetiva, verdadeira dentro da sua vida. E para você entender por que isso acontece e o que você precisa mudar para que essa transformação efetivamente aconteça, eu vou ter que te explicar ao longo desse vídeo uma coisa chamada ciclo das emoções, que foi desenvolvida pelo estoicismo, foi pensada por filósofos estoicos e que ajuda demais a gente a entender todo esse processo e o que a gente pode fazer para poder transformar essa situação, para a gente deixar de ser refém das nossas emoções e começar a ser um agente ativo na construção de novas emoções. Fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender todo esse processo. Quando a gente fala de emoções, os filósofos históricos eles tinham uma visão muito clara de como é que era este processo de construção das emoções. Isso é importante por quê? Porque a emoção é um resultado final. Acontece um monte de coisas antes da gente despertar uma emoção, né? E tem um detalhe importantíssimo que os caras já sacaram há mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, a gente não consegue controlar o que a gente sente. As emoções, elas surgem dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, né? Agora, o fato de a gente não controlar o surgimento das emoções não significa que a gente não pode fazer nada. Nós não controlamos o surgimento das emoções, mas a gente controla a nossa resposta a essas emoções, né? E esse processo de controlar a nossa resposta é o que vai fazer a gente ser livre e conseguir deixar de ser refém das nossas emoções. Porque como é que funciona um ciclo das emoções proposto por Sêneca, lá num livro chamado Sobre a Ira? Ele está discutindo sobre a ira, um livro que ele escreveu para tentar influenciar o imperador Nero, que era um imperador muito nervoso, muito ruim, mandava matar todo mundo, mandava violentar todo mundo, e ele escreveu como uma forma indireta de tentar influenciar esse imperador para que ele gerasse um domínio maior sobre a sua raiva. E dentro desse livro ele diz que é o seguinte: o ciclo das emoções começa quando a gente tem contato com o mundo externo. Então a gente está andando e você tropeça numa pedra. Você tem um contato com você chega em casa do trabalho, fala com sua esposa, com seu filho e ele te responde torto. Ou você vai falar com seu chefe no trabalho, você perde um contrato, perde uma promoção, algo importante. Então assim, nós estamos andando no mundo, nós temos pontos de contato, interações, acontecimentos, eventos acontecem na nossa vida. Quando esses eventos acontecem, eles despertam dentro da gente um processo de conhecimento. Nós olhamos para esses eventos e começamos a disparar um processo de interpretação desses eventos, né? Aconteceu, por exemplo, um trânsito quando você está indo para o trabalho. Você olha para esse evento e é trânsito. Ele não é bom nem ruim, mas você começa a construir uma narrativa, a construir uma história na sua cabeça, a construir um processo de julgamento, a rotular esse evento. Esse processo é um processo lógico de fala mental, é uma construção mental. Você começa a falar: nossa, esse trânsito é uma catástrofe, minha vida acabou, vou chegar muito atrasado no trabalho, meu chefe vai brigar comigo de novo, já é a terceira, quarta vez que eu estou chegando atrasado no trabalho, vou perder o emprego, vou morrer de fome, que desastre. Ou você pode olhar para esse evento e rotular ele como um trânsito, não é nada demais, né? Tudo bem, eu vou chegar um pouco atrasado, vou avisar meu chefe, vou pedir desculpa e eu vou mudar minha rotina daqui para frente para conseguir chegar mais cedo no trabalho. A forma como você rotula esse evento vai despertar emoções diferentes dentro de você. Então, por isso que dentro desse processo de ciclo das emoções, primeiro acontece um fato, que a gente está imerso dentro desse fato, aí depois a gente começa um processo de julgamento desse fato, e o resultado desse julgamento desperta uma emoção na gente. Pode ser uma emoção positiva, uma emoção neutra ou uma emoção negativa. Ou seja, a emoção que nós sentimos é fruto de um processo de julgamento que nós fazemos em relação aos fatos que a gente vivencia ao longo da nossa vida, né? Agora, esse processo ele tende a ser muito rápido, muito automático, muito instantâneo, né? E o que a gente precisa fazer para começar a entender e construir
uma saúde mental diferente é fazer uma pausa e não acreditar nesses julgamentos logo de imediato. A gente precisa pausar e começar a analisar os nossos pensamentos, né? Antes que eles despertem as emoções, num cenário ótimo, ou mesmo depois que eles despertem essas emoções positivas ou negativas, a gente analisa para transformar essas emoções. Então, a Sêneca falava muito claro, olha, você não controla as emoções que você sente, as emoções surgem naturalmente dentro de você, mas você controla a reação que você pode ter em relação a essa emoção, né? A gente falava, o Epiteto falava da teoria do assentimento. Você pode concordar com esse julgamento, concordar com esse rótulo que você colocou em cima daquele fato, né? E sentir emoções condizentes com esse rótulo, ou você pode colocar outros rótulos naquele fato e sentir emoções diferentes em relação àquele fato. E quem coloca o rótulo naquele fato é você, é a sua reação, né? Então você não consegue mudar o que você sente, mas você consegue, a partir do momento que você sentiu algo positivo ou negativo, olhar para os fatos que despertaram aquela emoção e rotular eles de forma diferente. E esse processo de rotulação dos fatos de forma diferente vai despertar emoções diferentes em você. A gente fala que é uma teoria do assentimento. Assim, assentir é concordar. A gente não tem que concordar com as histórias que a nossa mente conta pra gente de forma automática. Por quê? Porque essas histórias, boa parte das vezes, não tem respaldo na realidade. São histórias que a gente vai adquirindo a partir da nossa história de vida, dos acontecimentos que a gente viveu, dos traumas que a gente vivenciou, das dificuldades que a gente enfrentou, e vai gerando crenças dentro da nossa cabeça, e essas crenças não são refletidas. A gente não verifica se tem respaldo na realidade, né? Então, por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu dei, a pessoa saiu de casa, está atrasada, tem um trânsito, ela fala, meu Deus do céu, minha vida acabou, o engarrafamento destruiu, esse é o fim do mundo, isso é uma tragédia, mas você fica irritada, grita no trânsito, briga, chega correndo no trabalho, tem estresse, taquicardia, desespera, cara, a vida da pessoa, amanhã começa um inferno, né? Mas será que é isso mesmo? Será que esse engarrafamento no trânsito vai culminar com uma demissão, ou vai ser o fim do mundo mesmo, ou não? Né? Quantas vezes a gente se atrasa? Qual é a consequência grave desse atraso? Né? E ainda que, se você se atrasar e você for demitido, será que isso é o fim da tua vida mesmo? Eu já passei por 9 empregos diferentes. As pessoas costumam mudar de emprego, para melhor, para pior. Vai pensar, será que é o fim da tua vida? Com certeza não. Se você chegar atrasado e o chefe te demitir, tudo bem, você vai passar um aperto, vai passar um perrengue, vai ter que voltar a morar com os pais, vai ter que morar com o tio, vai fazer um corre grande, vai ser um processo desgastante. Mas não é o fim do mundo, não é uma tragédia assim. Se você rotular essa situação como algo menor, você consegue tirar essa carga emocional que você está colocando no engarrafamento, porque não tem respaldo na realidade. Primeiro, seu chefe pode não te demitir. Segundo, você pode não chegar atrasado, você pode chegar primeiro que o seu chefe. Terceiro, ele pode compreender essa questão. Se você for demitido, você pode achar um emprego melhor lá na frente. Então, assim, existem várias histórias diferentes que você pode contar para você a partir do mesmo fato, né? Então, a gente precisa aprender a buscar evidências, buscar coerência, buscar provas na realidade que essas histórias que a gente conta pra gente fazem sentido. Até porque elas vão ditar as emoções que a gente vai sentir ao longo da nossa vida. A teoria estoica das emoções é essa teoria capaz de mudar completamente a forma como a gente lida com as nossas emoções, né? Se você tem interesse em aprender a aplicar essa teoria na prática para transformar de verdade a forma como você lida com ansiedade, com estresse, com luto, com depressão, com raiva, com traição, com ciúmes, com medo, eu sugiro que você clique aqui no link na descrição do vídeo ou no link que está fixado no primeiro comentário aqui para que você adquira uma cópia do meu novo livro, Estoicismo, Manual do Iniciante, porque lá nesse livro eu pego 4 ferramentas da filosofia estoica, te explico essas ferramentas e te mostro como aplicar essas ferramentas em casos reais, casos concretos, para lidar com a ansiedade, para lidar com a traição, para lidar com o pé na bunda, para lidar com a perda de um ente querido, com luto, para lidar com várias situações desafiadoras da vida, que quando você utiliza essas ferramentas da filosofia estoica, se tornam muito mais leves, né? Não é que você vai deixar de sofrer ou vai resolver todos os seus problemas, mas você vai
ter agora ferramentas para passar pelo turbilhão da vida de uma forma mais tranquila, mais inteligente, mais suave, sabendo que existe uma luz no fim do túnel, que você está caminhando para ela e que uma hora as coisas vão dar certo. Maravilha? Não perde essa oportunidade, porque esse livro é realmente capaz de transformar a forma como você lida com as suas emoções e mudar a sua vida. Fechado? Agora, aqui nesse vídeo vão aparecer 2 cards com mais 2 aulas sobre estoicismo que eu tenho certeza que vão te ajudar demais a transformar a forma como você lida com as suas emoções. Escolhe um dos 2 vídeos e continua essa jornada de evolução, pessoal, porque se você quer mudar a sua vida, você precisa ser o herói da sua história. É você que precisa criar o caminho, a ponte que vai te resgatar de um estado mental de sofrimento para um estado mental de bem-estar. É possível, siga forte, siga bem e eu te vejo no próximo vídeo.